E aí, Matheus, beleza? Vou gravar esse áudio aqui e fazer um comentário sobre o post que você colocou do livro que você está lendo, um trecho do Abolição do Homem, do C.S. Lewis, um livro excelente, profundíssimo e que ninguém percebe isso. Acho que é um livro fácil por ser pequeno e às vezes não entendem a profundidade que esse livro tem. Ele trata numa das suas partes de axiologia, que é a teoria dos valores. Eu vou fazer com que esse áudio rode, passe para outras pessoas, porque é uma coisa muito interessante de ser vista nele, que vai falar sobre aquela moral que é transcendental, aquela moral que é objetiva, e não as subjetivas, porque o que a gente vê por aí são até professores, às vezes, que não estudaram o suficiente, dizendo que existem várias morais e que você deve se adequar e que elas são geolocalizadas. Não tem como isso ser mais incoerente. Inclusive a noção de tal, que vai descender de uma noção do Spinoza, e que eu pretendo explicar também, vai falar sobre isso. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. E para começar, eu vou ler o trecho que você postou, porque eu achei que foi excelente. É um trecho do livro que fala o seguinte: a rebeldia das novas ideologias contra o tal, aqui descrito como a moral tradicional, e depois eu vou explicar por que o tal, nesse ponto, está sendo descrito como a moral tradicional, apesar de o tal ter um elemento muito maior do que a própria moral tradicional para o C.S. Lewis. Ele continua dizendo: é a rebeldia dos galhos contra a árvore. Então, quando você tem uma nova moral, que agora vai falar que a moral judaico-cristã ela é ruim, na verdade é uma rebeldia dos galhos contra a árvore. E se a gente for tentar pensar isso numa assimilação política atual, você percebe que todos aqueles países que abriram mão dessa moral judaico-cristã, e depois eu vou explicar também porque o termo tal, a moral, que é dita como a primeira moral, ela tem tudo a ver com o judaico-cristianismo, na sua moral e na sua concepção ética da boa vida, é você atacar aquilo que te fundamentou a princípio. Então você querer falar agora para o direito das mulheres, por exemplo, que é um grande exemplo, você tem que destruir o patriarcado cristão, essas mulheres estão dando um tiro no próprio pé. Porque o cristianismo foi aquele que deu viés para que as mulheres fossem ouvidas. Foi Cristo que, ao ver uma mulher que foi pego num adultério, quase ser apedrejada, ele diz: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ele protege essa mulher, né? Foi também Paulo, um dos seus apóstolos, que disse que o homem ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. E quando elas tentam jogar pedras, isso elas estão ficando agora, elas vão acabar sucumbindo, elas vão perder o último bastião que as protegia de totalitarismos que colocam a mulher, dessa vez sim, valendo igual uma saneta, por exemplo. Quando a gente vê no islamismo, né? Que as mulheres lá, se tirarem a burca, apanham, uma mulher pega em adultério, ela é morta. Então você tem todas essas coisas. O texto continua ainda. Se os rebeldes pudessem vencer, descobririam que destruiriam a si próprios. Ou que destruíram a si próprios, né? A minha tradução estava destruiriam a si próprios. Mas, beleza. Daí, eu respondi fazendo um comentário. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu nem lembro, eu escrevi na hora. Eu respondi com um comentário que diz o seguinte: para Matheus Guarnieri, vale ressaltar que, na perspectiva de Lewis no seu Abolição, uma sociedade igualitária só é possível quando os princípios que governam a ação de um indivíduo são os mesmos para todos os indivíduos. Então, se os princípios de igualdade forem só igualdade de segurança, por exemplo, e falar que todo mundo pode estar armado, e principalmente o que Lewis vai defender nesse livro, na Abolição do Homem, é que o princípio de igualdade imposto é o do medo da morte. Começa com Hobbes, né? E fala assim que todos devem respeitar a lei por meio da morte, da onde eles podem até puxar uma certa explicação para o direito natural principal, que é o direito à vida, e dizer que as leis elas são criadas para que todo homem tenha igualmente o medo da morte, mas você percebe que, à medida que pessoas diferentes conseguem agora ferramentas diferentes, o medo da morte diminui. Então imagina que eu tenho lá duas pessoas, as duas têm medo da morte porque as duas estão armadas. Então elas vão viver em paz porque sabe que uma pode responder aos ataques da outra. Mas quando uma só tem um revolvinho, eu acho que isso a gente discutiu até lá na pizzaria uma vez. Quando uma só tem um revolvinho e a outra tem um rifle de longo alcance, bom, essa justiça baseada no armamento, nas duas estarem armadas, ela vai ser deslocada. Por quê? A pessoa que tem um rifle de longo alcance vai sentir menos medo da morte do que aquela pessoa que só tem o seu revolvinho, né? Que tem que chegar próximo da pessoa com um rifle de longo alcance para poder morrer, enquanto a outra de longe tem menos chance de morrer. Então o medo da morte dela diminui, ou seja, a sociedade não vai ser mais igualitária.
Continuando aqui o que eu escrevi, está falando assim também. Estes princípios devem ter como fundamento a razão prática. E a razão prática, a definição da razão prática, é a percepção das proporções entre a natureza das coisas e seus acidentes. Então, a percepção das proporções entre a natureza das coisas e seus acidentes. Por exemplo, quando a gente fala sobre a beleza de uma pessoa ou a não beleza dessa pessoa, você está fazendo uma proporção entre o que é fundamental na pessoa, que é a alma, a essência dessa pessoa, e a sua estética. Se você acha que a estética da pessoa não convalesce com a alma da pessoa, que deveria ser uma coisa bonita, magistral, artística, vinda, divina, direta de Deus, então você diz que essa pessoa não é tão bonita assim. Ele usa o exemplo da cachoeira, fala da cachoeira ser sublime e o outro só dizer que ela é bonita. Mas a sublimidade não está na própria cachoeira em si, mas no homem que a percebe. Então, essa pessoa, ela tem capaz de ter uma percepção entre as proporções, percepção das proporções entre a natureza das coisas e seus acidentes. A essa proporção é a que o Lewis vai chamar de tal. Então eu ainda escrevo, isto é, a sublimidade emana da cachoeira, porque faz parte dela em essência e não em acidente. A sublimidade está na cachoeira em essência. Os acidentes são aquilo que nós conseguimos enxergar. Quem é que sabe qual é a essência do homem de fato, a ponto de falar, ó, aquele ali é um homem, certinho. Agora essa pessoa aqui tem uma cor diferente e já não é um homem. Mas como é que você vai saber? Aliás, se não forem os acidentes, será que o homem vai ter cor? Porque se a cor também é um acidente em si, então o homem, naturalmente, em essência, não pode ter cor. Daí eu escrevo, o fenômeno em si é um acidente. O fenômeno é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem contato, diferente do nômeno, né? Que é aquele, o total, o em si, que nós não podemos ver. A partir daí, eu acho que é bem interessante eu fazer uma explicação rapidinha sobre isso. A princípio, eu vou só fazer um contra-exemplo dado aqui. Na verdade não é um contra-exemplo, mas é um pró-exemplo. Mas tentando exemplificar contra a matéria e indo para a moral, que é o que foi do trecho que você tirou lá. E do mesmo jeito que eu falo que o fenômeno em si é o acidente, então a cachoeira, ela tem em essência a sublimidade e não em acidente, a mesma coisa a moral. As várias morais são um acidente, que tem em si uma moral primeira, aquilo que o Tomás de Aquino chamava de moral única, a primeira moral que é a vontade de Deus no coração dos homens. Essa sim é a essência, mas ela pode tomar acidentes diferentes para poder tentar aplicar-se a uma vida material. Que no caso poderia ser essa moral de falar, por exemplo, dos valores, onde a justiça, o valor da justiça seria a igualdade entre os homens do medo da morte. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a razão prática, porque ela é interessantíssima. O entendimento correto da razão prática é um entendimento que vai nos fazer saber falar sobre o porquê, por exemplo, que o assassinato é errado. E que em qualquer moral, em qualquer cultura, em qualquer moral secundária, ele deve ser considerado errado por qualquer ser humano. Quem fala isso para nós é a própria razão prática, vista em Spinoza, mas também já era conhecida desde a escolástica. A primeira pessoa que tenta meio que tenta mostrar que a razão prática não está muito bem, e aí tenta entrar por um relativismo meio que forçado através dos imperativos categóricos, é o Kant. Ele até escreve um livro chamado Crítica à Razão Prática. Depois o C.S. Lewis vem e arrebenta Kant. Então, para todo mundo aí que vive pagando pau de Kant, falando que Kant é inteligente e tal, claro, o Kant é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem muita informação. Mas ele não tem um nível de abstração necessário para poder perceber que a essência das coisas não é aquela que nós vemos, e sim aquela que nós abstraímos a princípio pela nossa razão prática, que consegue, sem contato imediato e a prioristicamente, depreender isso dos elementos. Isso aí o Mário Ferreira dos Santos fala, do processo de crise, do intelecto. Você vai usar o seu intelecto para isso. Então, as pessoas veem Kant como esse bastião, eu estou repetindo a palavra bastião aqui, é até feio, né? Mas ainda assim, vê como esse bastião que nos libertou da consciência de que existe uma moral superior. Então, ele vai fazer a crítica à razão prática, e todo mundo acha que ele é super gênio, e ele toma um pau nesse livro aí do C.S. Lewis, que tomou um pau histórico, né? O C.S. Lewis arrebentou com o Kant, arrebentou. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre a razão prática e desenvolver o senso de razão prática dentro de um exemplo que vai fundamentar, de uma vez por todas, por que algumas culturas são sim superiores a outras, porque elas se aproximam mais dessa cultura primeira que privilegia a razão prática, que privilegia aquilo que um homem sabe que é bom antes mesmo de perceber que é bom, porque ele mesmo já sentiu aquilo sem às vezes saber. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Pausei aqui rapidinho porque eu fui dar uma olhada no WhatsApp. Mas agora eu voltei. Vamos lá. A razão prática, ela é um dos elementos imortais da alma. Dentro da nossa alma, nós temos algo chamado razão prática.
E esse elemento imortal da alma é a fonte de diferenciação imediata de percepções do que é bom, confrontando o que é mal. Do que é verdadeiro, confrontando o que é falso. Do que é belo, confrontando o que não é belo. Então você vê que a gente tem aqueles 3 pilares conhecidos: o bom, o belo, o verdadeiro. Então, essa razão prática é uma razão que já a própria emissão faz um contato com a nossa alma sendo divina, ela resgata isso e isso fica em nós. Então, você pode fazer a primeira pergunta. Como eu falei, eu vou tentar explicar a razão prática não daquela maneira que tanto Spinoza quanto Kant explicam, você acaba quase não entendendo por causa da complexidade que eles envolvem isso aí mesmo. Eu vou dar um exemplo fundamental e por esse exemplo a gente vai conseguir, de uma vez por todas, entender o que é a razão prática e por que as morais que são mais próximas, que dão mais vazão e mais valor e crédito ao que a razão prática fala, são as morais de melhor justiça, de melhor igualdade. Se é para isso que serve a moral, a valoração daquilo que vai fazer com que todo homem seja digno em si, né? Tanto que quando a gente fala de axiologia, que é o valor das coisas, a axiologia é valor, é dignidade também, né? Axios também significa dignidade. Tanto que quando você vai estudar sobre axiologia... Ops, só tocando, peraí. Vamos continuar aqui. Então, uma primeira questão que poderia ser levantada sobre a razão prática é o seguinte: por que eu sei que o assassinato é ruim? E aí eu tô falando assim, independentemente da cultura, né? Então, isso é pra poder já falar assim, ó, isso aqui essa resposta que eu vou dar vai valer pros subjetivistas e pros relativistas. Por que independentemente da cultura, eu sei que assassinato é ruim? Olha a palavra que eu tô usando, assassinato, beleza? Tô falando de assassinato. Não tô falando sobre aqueles cultos esquisitos que as pessoas matam umas às outras, apesar daquilo também ser ruim pela razão prática, uma razão prática que não chegou até eles, porque eles ainda não tiveram um conhecimento do que é o bem verdadeiro, mas já é colocado no coração deles. Porque se eles fazem esses cultos para conseguir um bem maior, então o bem eles já conhecem o que é. Esses rituais, né, onde algumas pessoas morrem. Mas eu não tô falando nem disso, tô falando de assassinato. Eu tô falando, dado uma tribo que ela mata pessoas para que chova e a colheita tal, bom. Quando eles fazem isso para colheita é uma coisa. Agora quando um vai lá e mata o outro, aí até eles consideram assassinato. E bom, por que eu sei que o assassinato é ruim? Simples. É porque algum dia alguém salvou a minha vida. E eu sei que isso é bom. Então algum dia alguém salvou a sua vida e você sabe que isso é bom. E ele só sabe disso porque ele está vivo para saber. Entende? Se ele não estivesse vivo, ele nem poderia saber o porquê está vivo. Mas se sabe que está vivo, é porque a sua vida já foi salva. E aí, o subjetivista e o relativista poderia perguntar o seguinte: e quantas pessoas que nunca tiveram a experiência do bem? Como é que elas sabem o que é isso? Como é que elas sabem o que é o bem? A resposta mais óbvia é: essas pessoas que nunca tiveram a experiência do bem estão todas mortas. Todas mortas. Porque quando elas eram bebês, elas teriam já morrido antes mesmo de nascerem, ou assim depois de nascer, assim que nascessem, seriam também jogadas fora, deixadas lá para a morte. Então, essas pessoas que nunca tiveram a experiência do bem, elas morreram tão logo que saíram do ventre de suas mães, ou até mesmo dentro do ventre das suas mães. Veja esse argumento. Então, todas as pessoas todas as pessoas que estão vivas, já tiveram a experiência do bem. Por quê? Porque se elas sobreviveram, é porque partilharam da boa experiência de ser cuidadas por outras pessoas. Se uma pessoa sobreviveu para se perguntar hoje quanto às pessoas que nunca tiveram a experiência do bem, então olha só, ela tá viva para perguntar das pessoas que nunca tiveram a experiência do bem. Se ela tá viva, é porque elas partilharam da boa experiência de ser cuidada por outra pessoa. Então você só poderia estar vivo por intervenção de outra pessoa. Se você pensar bem ainda, você pode até afirmar que o nosso primeiro ano de vida foi constituído só de atos de salvação. Outra pessoa teve que cuidar de nós. O nosso primeiro ano de vida inteiro, se não fosse pela bondade de outra pessoa, nós já estaríamos mortos. E o que acontece é que a razão prática, ela capta esse tipo de experiência desde quando nós somos pequenos. Apesar da gente ainda não ter a capacidade de formar um silogismo ali, ter aquela capacidade lógica, a nossa razão prática, aquilo que está dentro de nós, já está captando aquilo.
já está captando que é necessário uma ordem do bem. Por quê? A nossa razão prática sabe que nós não somos capazes de sobreviver sozinhos, mas alguém está se preocupando com a gente. Então todas essas pessoas que nunca tiveram a experiência do bem, nunca, elas todas estão mortas. Elas não estão vivas para poder falar isso. Porque se um dia elas nasceram e foram cuidadas até o ponto de tornar-se adultos, é porque alguém cuidou delas, pelo menos nos seus primeiros anos de vida. E é isso que eles não conseguem entender. Isso é tudo captado, esse bem que foi o cuidado dessas mesmas pessoas, quando ainda muito pequenas, quando crianças, quando bebês, é tudo captado pela razão prática, que dá na nossa alma. E fica lá, porque nossa alma é imortal. Então fica lá. A imagem, o fantasma, a fantasia da coisa fica lá. Daí quando essa mesma razão, ela se vê imaginativamente ou sensorialmente diante do ato contrário, por ser uma razão, ela tem capacidade de pensar e de perceber os contrários, ela percebe que essa prática é nociva e rejeita imediatamente. Por isso que qualquer pessoa, independentemente de se a sua vida foi difícil ou não foi tão difícil, mas está viva para contar, ela sabe que o assassinato é ruim. Inclusive, se ela for o próprio assassino e ela assassinar alguém, ela sempre vai tentar se desculpar mostrando, ó, eu assassinei por causa disso. Porque eu sei que sem motivos, isso é ruim. Mas ainda com motivos também é ruim. Por quê? Porque a minha razão prática mostrou que eu fiz aquilo que era nocivo. Aquela prática nociva, que se fosse tributada a mim, também me tiraria o direito pelo qual eu nasci e usei para matar outra pessoa. A isso aí, sim, Kant retoma chamando isso de imperativo categórico, pelo qual se viver. Ou seja, esse fato de que a razão, ela capta essas coisas e depois ela confronta por ser razão, e sendo razão, ela tem essa capacidade de comparar os opostos, de comparar os contrários, os confrontos, torna essa moral, essa frase do assassinato ser ruim, um objetivo e imutável. Ele é objetivo e ele é imutável, ele não muda. Porque para ele mudar, alguma pessoa que morreu deveria falar, não, mas eu morri, tá vendo? Então, não, mas peraí, você não tá aqui para falar, você morreu. Para todo ser humano que já nasceu e vive para pensar, o assassinato é ruim e isso é objetivo e imutável. Existe algo objetivo na moral humana, independentemente da cultura. Esse algo objetivo é a ideia do bem. Essa ideia do bem, que é captada pela razão prática, ela é captada desde que nós nascemos e fomos cuidados para depois pensar sobre essas coisas. Isso é irrefutável. Então, eu acho que é isso. Vou falar um pouquinho sobre a razão prática, principalmente porque a gente só conhece pelos meios de mídia aí a crítica da razão prática de Kant. E Kant tomou um pau do C.S. Lewis nisso aqui, né? Tomou um pau nisso aqui. Então, beleza, cara? Até mais. Beijo. Tchau.